fácil você comprar droga do que você comprar pão. Sim. E isso cada vez mais vai piorar. Piorando, sim. Mas não, graças a Deus não. Se você for olhar, é complicado. Meus filhos são assim. E Legal, eles bacana. são tão diferentes, se eles veem eu tomando uma cerveja, eles me corrigem. Pô, pai, você tá bebendo, pô, você é feio, pô, para a sua idade, não sei o quê. Então, Ele, é diferente. A gente olha como diferença, mas deveria ser regras na educação, mas não é. Então, ver filhos igual o seu, igual o do Almir que teve aqui, igual o do Júlio também que teve aqui, filho no caminho correto da vida, no mundo de hoje é difícil. não é É benção. difícil, é Isso é difícil, é benção. difícil. Eu tenho um canal no YouTube também que chama Projeto Motivação Infantil, na qual eu conto história ali, depois venho ali com a orientação educacional para a molecada, criançada, porque eu acho que tem que, se queremos que venha melhorar, deve se fazer na base. Não adianta, eu não vejo muita evolução querer melhorar um adolescente já caminhando para a vida adulta. Eu não vejo muita evolução, eu não vejo funcional, como é funcional você cuidar de uma criança na base. E hoje em dia é difícil, a droga está aí, é droga na esquina da escola, é droga dentro da escola, é droga... Outro dia eu estava conversando aqui com uma professora também que, porra, tá para liberar a maconha aí, acho que, não sei quantas gramas que vai ser, porra, mas isso vai ser destruidor para a escola. O professor vai chegar lá na aula de educação física ou na hora do recreio, porra, vai ter adolescente ali consumindo maconha. E você falou um negócio que me chama a atenção e eu fico, às vezes, até com vontade de se expressar, mas a oportunidade não. Não, aqui pode se falar, meu amigo. Como que pode um país dizer que vai liberar, não sei qual é, acho que é quantos gramas Eu ouvi falar, eu não tenho certeza, eu ouvi falar que seria 20 gramas de maconha. Então, 20 gramas de maconha. 20 gramas de maconha você comercializa ela. Então, Você aí, transforma ela em baseadinho e você sim, vende. te entendo. Aí eu te pergunto, então quer dizer que os traficantes estão liberados para vender isso aí? Porque está liberado Mas aí vai ter diferença. Perdoe aí a pergunta. Desculpa aí a minha expressão, Não, mas é uma modo de pensar. O que vai acontecer é que você vai transformar pequenos traficantes, Sim. podemos dizer assim, a grosso modo, pequenos traficantes, porque vai acontecer isso, E tem países que liberaram a droga e hoje estão na merda para querer recuperar o controle da situação, entende? Tem no Portugal, em Oregon, nos Estados Unidos, estão sofrendo lá. No primeiro momento, a liberação da droga, ela vai ser ali, plausível, vai diminuir isso, diminuir aquilo, mas a longo prazo, que aí no caso deles estão 8, 10 anos, porra, aumentou o consumo, aumentou as overdoses, aumentou os roubos, assalto, morte, tudo aumentou. E agora eles estão lá querendo resolver lá, maluco, e abre clínica aqui, abre clínica ali, e acaba dinheiro que deveria ir para a educação, acaba indo para esse problema da droga que poderia ser evitado lá atrás. Entendeu? Enfim. Luiz, vamos entrar aqui no âmbito da religião. Qual é a sua relação com Deus, cara? Qual é a sua intimidade com Ele? Tu já foi da igreja, já... Sim. A intimidade com Deus é aquela coisa que só o fato de você deitar e levantar e ver a vida que os seus filhos levam, a benção que os seus filhos são, ou o teu trabalho, ou o teu amigo, né? Então, tipo assim, eu acho que a religião é uma coisa que você com Deus, Deus e você. Porque, de repente, você entra numa igreja... Não, mas você já foi da igreja? Sim, fui. Sim. Eu fui evangélico, sou batizado. Sim, isso que nós queremos saber aqui. Eu fui evangélico, fui batizado, me batizei na igreja... eu esqueço, meu Deus, é tanto tempo que a gente esquece. Assembleia de Deus, Ministério de Paracambi. Eu me batizei numa igreja em Paracambi. E fiquei alguns tempos, né? Eu acho que eu frequentei lá. Depois eu vim para Mangaratiba, comecei a frequentar a igreja Pastor Omar. Ô, pastor, estou te devendo a visita.
um pastor muito legal, uma igreja muito boa, fiquei uns tempos, né? Mas aí você sabe que você prestar dentro de uma igreja, seguir certinho, direitinho, você tem que mudar muitas coisas na sua vida. Sim. Você precisa fazer como é que eu te falo? Varrer tudo que é de ruim. Uma autoavaliação. E nesse momento que você faz isso... Uma autoavaliação e retirar o que tem que ser retirado. Que tem que ser retirado. E muitas das vezes tem certas coisas que você é obrigado a... Poxa, e agora? Eu vou... Então, é tipo assim, eu acredito que o tempo de Deus é o tempo de Deus, certo? Sim. Você tem um tempo determinado. Eu tenho que ir para a igreja hoje porque... Mas tem alguma coisa para você fazer. Então, quando você começa a ver que é o tempo de Deus e não o seu, porque muitas vezes as pessoas se desesperam. Elas falam assim, eu tenho que seguir uma religião. Seguir uma religião? Seguir uma religião todos nós temos que seguir. Agora, está disposto a seguir? Vai seguir as regras? Está preparado? Sim, vai se abdicar disso, daquilo, entendeu? Então, se você não está em condições para fazer tudo errado, então é melhor deixar o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, o que é? É você seguir o caminho, fazer as coisas direitas, respeitar o próximo. Tá? Sim. É você... Você está falando no tempo de Deus no sentido de voltar à igreja. Sim. Não no sentido de fazer as coisas certas fora da igreja. Até porque... Mesmo você estando dentro ou fora, você tem que fazer as coisas certas fora da igreja, isso é o mínimo que nós devemos fazer. Mínimo. Agora, seguir uma religião é outra coisa. Eu costumo dizer que Deus, Ele dá várias... Todo dia Deus nos dá a oportunidade de seguir o caminho de Deus dentro do que a Bíblia diz, seguir o caminho de Deus dentro do que a Bíblia diz, dentro do templo de Deus físico, que é o que a alvenaria ali, porque nós, seres humanos, somos templo de Deus móvel, tá? Em movimento. Então, muitas das vezes a gente fica falando assim, a pessoa morreu, levou um tiro, a pessoa foi esfaqueada, a pessoa foi... E eu costumo dizer que até chegar nesse ponto, Deus deu ali várias e várias oportunidades claras para que a pessoa viesse mudar o rumo, a trajetória da sua vida. Sim. E quando chega a esse ponto de que a pessoa sofreu esse atentado, ou morreu, levou um tiro, enfim, quando chega esse ponto do fim dela, quando chega esse ponto é porque Deus não interferiu mais. Porque eu acredito que Deus, ele te dá várias oportunidades como forma de interferência na vida. Só que ele não pode interferir em tudo que acontece aqui. Porque Deus, Entendeu? Ele não pode, porque o mundo aqui tem que seguir o ciclo, o giro. A Bíblia diz que o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. Então, Deus, ele dá a oportunidade de todo mundo ser salvo. Só que nós, seres humanos, por sermos desobedientes, nós não enxergamos isso e acaba essas merdas acontecendo. Aí as pessoas falam assim, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não interveio nisso ou naquilo? Não, Deus interveio a todo momento. A todo momento ele lhe dá a oportunidade para que as coisas venham a ser mudadas. As pessoas, nós seres humanos aqui, nós não enxergamos esse lado. Tu vê desse jeito? Sim, com certeza, estou de acordo contigo. Entendeu? É porque Deus, ele ele não está aqui para bater na tua cabeça, né? Você tem que ir para aqui. Né? Ele não vai vir, ele não vai vir aqui pegar na sua mãozinha, nem na minha não. Ele te dá as tuas oportunidades, ele te dá o sinal e ele te ajuda em tudo que você quiser. Tudo que você pedir para Deus, você consegue. Tudo. Sim, Só que não vai cair nada lá de cima. Não cai. Lá de cima vai cair raio, avião, chuva. Sim, vai te dar oportunidade, vai abrir as portas para você seguir, vai indicar pessoas, vai botar pessoas legais no seu caminho para poder você seguir. E muitas das vezes, Deus às vezes fala contigo através de um balanço de uma árvore. Mas quando você... Por isso que eu falo,
você tem que estar preparado, porque às vezes Deus quer falar contigo de certas formas, e às vezes Deus está batendo na tecla ali e você não percebe. Por quê? Porque muitas vezes você deixou que os problemas te levam, muitas vezes você não tira um tempo, não para poder falar com Deus, você acha que a vida é daquela forma e eu tenho que ser... Não, você tem que tirar um tempinho na sua vida, para você falar com Ele, para você perguntar para Ele o que é certo, o que é errado. E quando você pergunta, você não precisa estar dentro da igreja tomando ceia, não precisa você estar indo todo domingo para a igreja, não. É questão de tempo, é questão de você ter aquela afinidade com Deus. Quando você tem aquela afinidade com Deus, quando você tem aquela intimidade que você fala com Ele, meu amigo, não tem barreira de tal. Sim. Então, essa intimidade, essa conversa com Deus, de madrugada é um dos melhores momentos. Muitas das vezes. Ou então quando você está no meio do mato, você está numa praia, está num lugar sozinho, exato, você está ali. A gente vivemos num mundo de correria onde nós estamos dizendo que não tem tempo, porra. A mesma 24 horas de hoje era a mesma 24 horas de 10 anos, 20 anos atrás. Sim. O mundo se tornou corrido, frenético, e nós, por querermos tudo de uma vez só, acabamos acompanhando esse frenetismo do tempo. Sim. E acabamos perdendo tempo em observar os pequenos detalhes, as pequenas amostras que Deus nos dá aí, através do acordar, de estar numa cachoeira, de estar numa praia, enfim, de estar ali olhando ali, podendo ajudar alguém, que isso também é legal, é bacana. É que Deus se manifesta nessas coisas, pequenos detalhes. É a diversidade que deixa a pessoa, às vezes, não perceber o que Deus está falando. Muitas vezes o cara está numa situação difícil, ele acha que não, ele tem que ser com a força, tem que ser com eu vou, não, peraí, para um tempo, tira, reflete. Exatamente. E ser crente também, o que afasta hoje em dia, o que eu costumo dizer, que eu sempre falo isso aqui, as igrejas hoje em dia, elas não unem mais as pessoas, elas dividem as pessoas para que as pessoas fiquem em conflito uma com a outra. O que mais a gente se vê hoje? Para ver qual é aquele que tem mais poder, qual é aquele que se manifesta mais, qual é a vassoura mais mágica, qual é o feijão mais mágico, qual é a água mais mágica. E aí as pessoas vão cair nessa e acaba... E que tem muito charlatão mesmo, tem muito pilantra e pilantra também. É isso que faz. Homem e mulher. Isso que faz com que muitas das vezes você quer ir para lá, mas, poxa, você fala, caramba, tá tão acima. Até para você falar do evangélico, às vezes, em certas situações, é difícil. Porque as pessoas estão tão desacreditadas que quando você vai falar, as pessoas olham para você, tira de sarro da sua cara, porque você está falando coisa que não é o que eles verem. Então tem muito evangélico, perdeu-se a credibilidade. Essa é a verdade. O evangélico que eu falo, as pessoas que propagam o evangelho, elas perderam a credibilidade. Não é que a palavra de Deus perdeu a credibilidade, não. São as pessoas. As pessoas que estão seguindo a religião hoje não tem mais credibilidade, porque quem as ouve ali não acredita mais de tanta corrupção que tem na igreja, de tanto fafarrona, entendeu? Hoje em dia, aqui em Mangaratiba, você vê aí, igrejas aí com shows pirotécnicos, pou, pá. É uma técnica que eles usam de hipnose. Dá medo, Márcio, dá medo. Mas é uma técnica de hipnose. Sim. Que aqui que vê ali, a pessoa cair, que bota ali a mão na cabeça, é uma técnica que usa na hipnose. E eles detêm esse conhecimento e trazem ali, pegam no pulso aqui, pegam em pontos vitais para a técnica. Sim. E essas pessoas acabam ali, aí passa um paletó mágico, a pessoa acha que tem um poder e não tem nada, é tudo técnica hipnose. Aí a pessoa cai, e aí quem está vendo aquele círculo ali, ali acaba acreditando nesses marmoteiros e marmoteiras. O cara com o coração quebrantado, o cara está sedento pela palavra de Deus, se envolve. Pessoas chegaram aqui, não tinha nem tenda, hoje tem aí um império aí,
outros se consagram pastor, pastora, abrem uma cabecinha de um 2x2 e vai lá, cultua lá e, aí você vê que a religião tá descambada, sem perdeu a credibilidade. A religião que mais cresce no mundo hoje é o Islã. O islamismo. E antes disso, desse dar de conhecimento, eu gosto do Islã, o Alcorão ali, o profeta Maomé, enfim. Eu acho que eles seguem lá, sim, você vê. Não estou falando o extremismo, não. Que nego assemelha ali, aqueles extremistas, homens bomba lá, assemelha ali a religião. Aquilo ali é um psicopata, é um doente, um neurótico, entende? Que é feito uma lavagem cerebral nele e ele sai por aí explodindo os outros. E o Islã ali ele segue sim, não pode beber, não bebe. Tem uns caras que tomam banho 5 vezes ao dia, rezam 5 vezes ao dia e segue tudo direitinho ali. E sem falar ali na leitura da palavra deles, que você ouvia, não sei se você teve a oportunidade, mas se tiver, ouça, que você é emocionante de ver. E nós aqui com o evangélico cada vez mais se dividindo, cada vez mais brigando entre si e as outras religiões, o Islã, a Umbanda, o Candomblé, até mesmo o satanismo, estão crescendo e o evangélico ficando para trás. Entende? Até porque, na minha opinião, tipo assim, o evangelho, você vê que os líderes das igrejas, muitas das vezes, você não vê uma igreja que prega o que está escrito, sempre é distorcida. Sempre fala prega lá uma palavra, tem que cair no dinheiro. Se não cair no dinheiro... Ou aumentam ou faltam. Nunca é o que é certo. Sim. Ou aumenta ou falta. O certo seria a educação, né, evangélica, na minha opinião, do evangelho seria o contexto bíblico, pronto. Está ali, mas não, sim, muitas das vezes distorce. Aí começa num, já termina no começa entendeu? Aí que mora a merda, distorce para benefício próprio. Para benefício próprio. Entendeu? Confunde a mente do fiel. O fiel está ali com a família, o coração, houve uma situação na família, o filho, ou sei lá, mas aí ele ouve uma coisa que não vai chegar àquela. Aí muitos ficam naquela situação, e agora? O que eu faço? Aí, de repentemente, vem aquela, não, você tem que deixar tanto hoje, porque o seu dízimo, que se você não der o dízimo, sua casa não é abençoada. Agora aí, gente, mas enfim. Enfim. Luiz, e como anda a sua vida amorosa? Chegando, tá casado, tem alguém... Márcio, eu tenho que falar a verdade, né? Não, verdade. Não estou casado. Depois que eu me separei da mãe dos meus filhos, vai fazer 9 anos, né? E de lá para cá tive alguns relacionamentos, porém, relacionamento bom, pessoas legais. Mas é aquilo, né? Eu sempre tive os meus defeitos, não reconheço, né? Não que as pessoas não tivessem suas qualidades. Defeito qual, por exemplo? Você... não tá com uma, aí aparece outra. Eu não consigo me aprender a ninguém, essa é a verdade. A única coisa que me prendeu até hoje foi os filhos. Você saiu bem, e alguns amigos. Eu não consigo me prender a ninguém, entendeu? Os filhos e alguns amigos. Tanto meus amigos são selecionados, não são muitos. Mas, tipo, relacionamento são assim, né? Eu não consegui me aprender a ninguém. E com isso... Mas você não conseguir se prender a ninguém, o problema pode estar em você. Você não pode estar... Você não deve abaixar a guarda para deixar que alguém venha cuidar, venha se envolver verdadeiramente. Sim. Isso pode ser isso pode ser como uma defesa, medo de se frustrar na relação. Não. Pode ser uma série de coisas, pode ser eu não quero ter uma, eu quero ter uma hoje, outra amanhã, pode ser várias coisas. Mas sabe que a idade vai chegar. Vai chegando, sim. Mas quer que eu te confesso? Eu quando estou gostando da mulher, eu sou de uma mulher só. Se eu gostar da mulher, eu não sou de... mas você tem cara que... Você tem cara de ser aqueles cara que tem medo de gostar.
O Tem problema medo é de que gostar porque fica pensando, porra, essa mulher porra, me larga, eu vou estar fugido. o medo de... Você tem medo de gostar e depois ter que pagar a cueca para ficar Você indo atrás da entendeu? mulher. Eu gosto de conversar contigo, eu sei que você é um cara inteligente nesse ponto. Essa é a realidade. Tipo assim, você gosta de uma pessoa, você vai se doar, você vai, né, se dedicar àquela pessoa, e a gente nunca sabe o dia da manhã, certo? E hoje a gente vê muitos relacionamentos aí parados, muitas pessoas frustradas com relacionamento, e muitas das vezes eu penso, cara, comigo não vai ser diferente, entendeu? Até Não, porque nós temos... Então, mas aí... Nós temos o nosso defeito. Eu, por exemplo, sou cheio de defeitos, cheio de falhas. Sim, todo mundo. Você sabe que eu gosto de bater meu papo, você sabe que eu não tenho hora para chegar em casa, eu gosto de fazer minhas coisas do meu jeito. E depois que eu aprendi a lavar, cozinhar e passar, eu comecei a ficar mais egoísta com essas coisas. Então, fiquei mais, como eu falar assim, seletivo quando se trata de relacionamento. Tipo assim, será que vai dar certo? De repente vai e pode não dar. E quando você colocar dúvida, meu amigo, acabou. Mas isso também vale muito da forma com a cabeça que você entra no relacionamento. Qual é a cabeça que você entra no relacionamento? Você entra no relacionamento com o pensamento dele durar, ou você entra no relacionamento com o pensamento dele ser rápido, instantâneo? Tudo é a forma como se entra nesse relacionamento. Esse é o problema. Com essa idade que tu até hoje, eu sempre entrei no relacionamento, isso aí vai ser só isso aí amanhã, e acabando que fica aí 2, 3 anos, como já tem acontecido muito, e aonde você não entra com aquele plano, com aquele querer, com aquela vontade de ficar, e você acaba ficando. Vai aí. Então o que acontece? Entendeu? Você não entra com um plano de ficar, aí vai ficando, aí fica 3 anos, porra, aí acaba, aí você tem que reiniciar de novo, aí tem que começar de novo. É isso aí, entendeu? Esse é o grande Isso problema. Também pode cansar também. Cansa e você perde tempo. Entendeu? A sua vida vai ficando. A pessoa cansa e depois para ela se envolver em outro relacionamento, aí as pessoas já entram com essa mentalidade, só vou ficar ali, ter um lance, um pente e rala, porque não dá para ficar com esse cara, não dá para confiar. É o que entendeu? acontece. Então a forma é de como se entra no relacionamento. Então, é tipo assim, eu levo mas hoje, se para falar assim, amanhã, se você me vê eu casado, olha, não sei, ela vai ter que ser muito, porque vai ser difícil. Não é ela não, é você que vai ter que se dar o direito, é você que vai ter que abrir ali abaixar a guarda, abrir o leque, se deixar ser tocada, acessível em certas emoções que tem dentro de um relacionamento. Mas eu tive relacionamento muito bom, poxa vida, eu tenho relacionamento que, é lógico, o meu mal é que eu não sei voltar atrás. Entendeu? Eu acho que a vida segue, é por aí. Então, eu entendo você, depende do ponto de vista. Sim, são relacionamentos que foram bons, maravilhosos. Eu gostaria que durasse. Mas, enfim, a culpa sempre foi minha, né? Eu sempre tive meus defeitos e esse defeito entendeu? Então, mas aquilo que eu estou te falando, vai ser difícil, né? Porque... vai ser difícil, mas vai ser necessário, pô. É necessário. Eu aprendi assim, a vida, ela nos propõe... Todos nós precisamos de cuidar. E eu, tipo assim, eu sei que vai chegar uma hora, que alguém vai estar no mesmo requisito que eu, precisando de alguém para cuidar. Então, aí pode ser que essas duas peças... Então você acha que a que você teve até agora não estava no mesmo requisito? Eu acredito que não, se não estava. Pode. Você entendeu? Porque se tivesse que ficar comigo mesmo, estava. Porque agora você entrou em relacionamento, então eu vou falar um pouco. O relacionamento, Márcio, ele é uma coisa que é em ambas as partes, certo? É dual. Quando não quer, dois não brigam. Sim. Quando tem para dar certo, aí eu já vou entrar para o lado, vou botar Deus no meio do negócio, porque a culpa não é de Deus, é lógico, mas muitas vezes, não. Tipo assim, quando você vive está num relacionamento, o qual você sabe que Deus está no meio, e que Deus está te dando aquela pessoa, ou vice-versa, o que Deus une, ninguém separa, meu amigo. O que Deus te dá, ninguém tira. Então, tipo assim, eu não estou dizendo que os meus relacionamentos foi de Deus,
Mas eu quero dizer que quando Deus está no controle de tudo, de um relacionamento, meu amigo, ninguém separa não. Mas é aquilo que nós estávamos Gente, falando lá no início sobre as oportunidades. Entendeu? Deus, eu creio que, não vou falar todos, mas alguns dos seus relacionamentos, Deus deve ter te dado a oportunidade de você continuar com eles até hoje. Sim. Só que aí, nós, por ser seres humanos, sermos desobedientes, nós não enxergamos a oportunidade ou não queremos enxergar, ver. Perfeito. E aí nós tomamos a atitude por conta e risco. Em risco. Mas eu costumo dizer assim, tem uma passagem bíblica que diz assim, quando você estava no ventre da sua mãe, ele já tinha escolhido a sua condutora, a tua esposa, a tua pessoa, a tua costela. E quando a tua costela estava no ventre da mãe dela, Deus já tinha escolhido. Então, essas coisas muitas das vezes não acontecem, e hoje eu aprendi isso também. Muitas das vezes você está próximo daquela que Deus preparou para você, e muitas vezes por você não se redimir com certas coisas, você não evitar, e muitas vezes você está num relacionamento e às vezes a pessoa que era para você, ela não está ainda, está passando perto de tudo, tu não está vendo. Porque Deus já botou ela por ali e você não está vendo. Então, quando você tem quando você chega a um ponto, agora é hora, né? Você chega a um ponto, você bota teu joelho no chão, Senhor, e agora? Tu me deu onde ela está? Está onde? Não é possível que isso... Mas Deus também pode falar assim, porra, eu te dei algumas, porra. Mas quando ele te... Não, algumas, mas ele me deu algumas. Essa algumas não significa, porque eu vou questionar. Não significa. Porque se Deus me deu, e o que Deus faz, ninguém desfaz, por que não está comigo? Por que foi